Álvaro, você então estudando, pesquisando, né, falando muito sobre essa questão genética e comportamental. Agora você quer nos dizer, quer conversar conosco sobre o inconsciente. Como que isso é construído, como que funciona, como que a genética influencia? Um Sim, tema desafiador, hein? hiper, hiper desafiador. Ou talvez que a parte semântica, né, do inconsciente, porque em definitiva, dentro do campo do que se começou a estudar, bom, existe alguma coisa ali dentro, mas não sei o que é. Mas que está te levando a momentos emocionais do mais diversos, né? Uhum. E a primeira curiosidade sobre genética é muito interessante porque, historicamente, tudo que o gene faz foi descoberto por grandes observadores Uhum. que não tinha a menor ideia de que o gene sequer existisse. Uhum. Né? Isso que é o fantástico, né? Então, assim, resumindo, o Mendel fazia os cruzamentos lá com os vegetais e via, ou com mosquinhas da fruta, e via que o resultado da herança tinha regras. Mas é uma que coisa interessante, porque tem regras que são permanentes, únicas e que se cumprem. Então aqui dentro tem alguma coisa. Então ele descobriu a lei antes de saber quem é que é o fabricante, o pai da lei, né? O Uhum. condutor da lei, o nome que a gente queira dar. Né? Charles Darwin foi um grande observador, tá vendo? Da biologia, o maior observador que se conhece, o cara mais admirado. Por quê? Porque ele foi em campo e disse, mas aqui tem alguma coisa. O gene não tinha sido descoberto até então, né? E aqui tem alguma coisa que está provocando a adaptação das espécies através de quê? De modificações. Ele não sabia, a ciência não tinha descoberto o gene ainda. Sim. Então é fascinante que ele descobriu o que acontecia sem saber quem era o causador, entre aspas, daquilo, né? E Freud, que se tem como, né, como pai da psicanálise, etc., ele diz, aqui dentro tem alguma coisa que nos faz eh, levar todas as nossas condições emocionais, mas que são poucas as que são conscientes, Uhum. as que eu tenho clareza de por que eu fiz, por que eu peguei esse copo d'água e bebi, né? Uhum. E chamou inconsciente, mas sempre ficou com uma coisa que é assim, um baú que está lá, coisas que você tem, mas que você não conscientiza, ou seja, não tem noção, não tem real noção disso aí. Né? Mas então, é, do ponto de vista físico, para resumir, existe fisicamente para nós duas coisas. Uma que chama genótipo e outra que chama fenótipo. O que é o resumo disso? O genótipo é meu código genético completo, que se constitui a partir da mistura do padrão do código genético da minha mãe e do meu pai, Uhum. e que me fez único, né, fisicamente. O fenótipo é tudo que o meio ambiente pode afetar meu corpo e que independe do meu código genético e não o altera. Né? Se eu tenho um corte, vai ficar uma cicatriz. Pronto, é meu fenótipo, mudou. Perdi um membro, é, cortou uma orelha, coisa, fraturei um osso, ficou assim. Então, o fenótipo é o resultado das adversidades ou das circunstâncias que a vida determina, que não altera meu genótipo, mas altera a minha visibilidade genética. Se eu fiquei subnutrido, alguma consequência vou ter que não altera meu genótipo, mas sim altera minha condição física. Final. E, como já falamos várias vezes, todo ser vivo, animal principalmente, é fruto da sua estrutura física, fisiológica e comportamental. A física e a fisiológica estão ligados Uhum. à possibilidade que aconteceu com seu fenótipo, cada um tem, né?
tem, ao trajeto da vida, N ocorrências e adversidades ou circunstâncias que vão alterar essa originalidade ou esse potencial inicial que é o código genético. E no comportamental, como funciona? Como já conversamos outras vezes. A espécie tem um código estrito, muito claro, para tudo que vai acontecer desde o próprio momento, digamos assim, do meu nascimento. E tem essas coisas que chamadas de instintos, que são os comandos que me ajudam demais. Fazendo um parênteses aqui rapidinho. Quando a gente entende nascimento, o nascimento ele é a partir do momento que o óvulo cruzou com o esperma, ali já começa todo o processo de desenvolvimento. Eu posso considerar isso? É um tema muito interessante. Muito interessante, porque eu considero que sim. Claro que quero enfatizar demais que aqui é contributivo, não é exclusivo. Então, tem concepções espiritualistas, tem concepções religiosas, tem concepções científicas, e nenhuma vai conflitar com o que estamos conversando, porque a gente quer observar o que acontece, sem conflitar com que cada um tenha sua concepção respeitabilíssima. Mas o fato é o seguinte: desde a concepção começa um processo comprovado de que já aí sim entra na parte comportamental uma série de emoções que a mãe passa para o filho e uma série de interações que vão se influenciar, né? Poderá influenciar o fenótipo, que é a parte física, poderá, se a mãe se alimenta mal, se a mãe é fumante, se a mãe usa de drogas, se a mãe utiliza um medicamento proibido para grávidas, vai influenciar diretamente no fenótipo já, embora o potencial, vamos chamar assim de potencial, o que é a composição genética, que essa é permanente, para sempre. Todas as células do corpo vão ter o mesmo genoma, a mesma estrutura genética. Na parte comportamental, podemos dizer que existem as regras iniciais, originais, da espécie, que vão fazer com que eu me comporte de forma instintiva, o chorar quando nascer, o saber mamar quando me coloca no peito da minha mãe com poucos minutos ou horas de vida, o seguir todo o meu trajeto comportamental de forma absolutamente automática, né? Começar a engatinhar, ninguém me diz, não, mexe a perninha assim. Eu, naturalmente, quando chegamos na determinidade, começo a saber se erguer, começo a saber manter o pescoço firme, começa a se segurar nas partes para começar a aprender a andar, e daí até o fim da vida, há uma série de comandos que eu vou fazer de forma absolutamente automática. Quem é que vai fazer esse comando? O CPU que tenho aqui, que foi fabricado para que eu siga todos esses comandos. Muito bem. E mesmo é interessante saber que o CPU, como você diz, né, o cérebro, mas ainda assim no processo de desenvolvimento do bebê, começa pelo coração. Sim, e depois o coração é que vai construir o cérebro. Perfeito. Então o comando vem antes ainda do que o cérebro. A construção é um fato, né? Eu assim, digo, me parece interessante buscar a simplicidade para entender a grandeza, né? Não há dúvida de que lá está se fabricando um novo ser, que vai terminar constituído perfeitamente quando nascer. É uma maquininha perfeita em tudo que possa se referir, que depois vai continuar amadurecendo, que depois vai ter um processo de crescimento. Sim, perfeito. Mas vai nascer a partir de uma única célula, de um único ovo, né? Isso é o fascinante. Porque se busca tanto entender somente o cérebro, não entender que ele foi fruto de todo um processo de extremíssima complexidade, com a finalidade de que aquele ser cumpra a missão da vida, né? Que é um processo para todo ser que nasce. Sim. Muito bem. Então, como a única forma de que esse ser termine ou cumpra seu ciclo de vida satisfatoriamente, já falamos até a exaustão, a parte física, a fisiológica, a comportamental. Para a física e fisiológica temos o genótipo e o fenótipo. Pode acontecer intercorrências
em qualquer momento, desde a concepção até a morte, que possam alterar sua estrutura física, estritamente física. Sim. A parte comportamental tem a parte instintiva, que vai dizer o chorar ao nascer, o saber mamar, o saber se comunicar, chorar quando está com fome, com dor, dar risada para conquistar os pais, e é infinito, né? Muita complexidade nisso aí. Mas existem elementos que podem fazer com que esse padrão, ou esse comando, ou esse manual original tenha algumas modificações. Por quê? Porque a finalidade é preservar o indivíduo, mas também preservar a espécie. O importante é o indivíduo, mas também ele inserido num grupo, o importante é que a espécie como grupo, ela também se preserve e até evolua, né? Então, tem duas coisas impressionantes que acontecem. Impressionantes de verdade. E por isso que eu digo, não é que o inconsciente não exista, mas que ele talvez possa ser melhor entendido. Não é uma coisa assim, um baú. Não é um baú, como se disse até agora. Não. Existem duas coisas. O que é? Uma é o aprendizado. É uma coisa muito simples, né? Se eu tenho o instinto de ter medo de um bicho que me vem atacando. É um instinto, né? Qualquer animalzinho vai ter esse impulso. Mas se eu tenho uma situação pontual específica que me colocou em risco, eu utilizo isso como um aprendizado para me registrar e para estar mais preparado ainda, associado ao instintivo, né? Existem situações muito curiosas, né? Que, por exemplo, se na natureza o predador é de cor branca, mesmo os animais domésticos têm pavor de animais com cor branca, porque tem ainda o registro, a memória genética de que esse pode ser um ser com maior risco do que os outros, né? Sim. Então, obviamente, o aprendizado significa o quê? Registrei uma situação adversa que eu guardo na minha memória para estar mais preparado para que numa situação análoga futura saiba como reagir perante tal situação. Então ali no que nós chamamos de inconsciente tem aquilo que eu estou vivendo e o que eu recebi dos meus pais? Bom, aí que tá. Quero chegar até ali. Uma coisa, vamos dividir em três. Uma é o puro instinto, né? A zebra nasceu e em questão de minutos vai ter um comando que diz: fica em pé, aprende a correr, porque o predador pode estar perto e quanto mais antes você aprende a correr, mais garantia de vida você tem. É instintivo, é puro, não há tempo de ensinamento, né? E daqui a pouco, na virilha da sua mãe, tem um bico lá. Pensa que é um bicho que acaba de nascer ao mundo. Parece ser um Não desafio. leu o manual, né? Não viu alguém fazendo? Exatamente, é isso que eu quero dizer. Não há tempo de ensinamento, não é a mãe que pega e com a boca enfia na virilha. Ela vai sozinha, porque há um comando original que é imprescindível, que é genético. Por isso que tem que entender de que buscar essa raiz é muito legal, né? É muito legal. Mas, agora vou entrar ao seu comentário. A ciência está avançando de uma forma fascinante numa coisa que se chama epigenética, que parece, para nós, simples mortais, parece quase que ficção, e é real, né? Que diz o seguinte: muitas das coisas que eu vivencio hoje, se são principalmente importantíssimas para preservação sua e principalmente da espécie, ela vai se linkar a seu padrão genético. Olha que doideira. Ele se chama epigenética. Então vai ser um aprendizado que você vai transmitir para as futuras gerações. E quase, ou sem quase, dizer aquilo que parecia uma loucura, quer dizer, memórias de vidas passadas, hoje a ciência, não, isso existe. Por mais materialista que eu seja, eu devo reconhecer como cientista que existe, porque tem
muitos estudos seríssimos, reconhecidos sobre comportamento que dizem que efetivamente tem muitos exemplos, não? Muitos, assim, grupo de camundongo aqui que come só milho e outro que come só girassol, por exemplo, e quando nasce não tem contato nenhum com os pais, e os que são filhos de pais que comiam girassol preferem a comida de girassol, e os que eram do milho, comida do milho, porque incorporaram no seu padrão genético uma questão que diz aquilo é o que seus pais faziam, aquilo que é bom para você. É uma incorporação ao manual. Olha que coisa incrível. Então, o que nós chamamos de, nessa interpretação, né, do que você está levantando de uma memória de vida passada, não necessariamente que eu tenha vivido, mas que eu estou recebendo uma memória de alguém que viveu aquilo, de meu antepassado, meu, e foi transferido para mim. Como é uma coisa relativamente nova, alguns dizem que isso se mantém por mais ou menos 3 gerações. Existe uma série de versões sobre estudos reais, né? Não podemos falar aqui de fantasia, é sobre isso aí. Mas é impressionante, né? Então, um desejo que eu tenho hoje não necessariamente é um desejo meu, pode ser um desejo que veio do meu avô. Olha que coisa incrível. Ou um desejo, uma reação. Às vezes a pessoa, eu tenho pavor de galinha. Alguma galinha te atacou? Não. É provável que tenha alguma geração recente, passada, de que alguém teve essa reação e por defesa da espécie incorporou e a pessoa herdou sem saber. Mas hoje em dia não é uma... O que eu quero dizer que hoje em dia inconsciente não é um baú. É uma coisa que tem um enriquecimento que vai aparecendo e que é super interessante que a gente conheça, que existe. Porque isso, muitas vezes, mas às vezes eu não explico uma reação, mas tem alguma coisa ali dentro inserida que é interessante conhecer. Saber que existe hoje em dia, e a gente sempre se policia nisso, de nunca falar uma fantasia, nunca falar algo que não tenha uma base fácil de comprovar. Né? Por exemplo, tem um passarinho que se chama diamante de Gold, né? Como tem as galinhas também. O que acontece? As galinhas industriais não chocam mais. O padrão genético é idêntico da galinha do Himalaia. Mas a partir de tantas gerações que você só bota ovo, você não vai chocar, se incorporou na epigenética, você não precisa, porque não chocou e foi passando de uma para outra e simplesmente hoje essas galinhas industriais que só põem ovo. Põe ovo. O padrão, o genoma é igual, é interessante isso. Mas se incorporou, não precisa chocar, porque os pintinhos, a espécie continua e não está sendo necessário que ela fique os 21 dias lá e depois cuide dos pintinhos e se incorporou isso aí, como tantas outras coisas. É muito interessante, porque é recente. E é real, e a gente vê, né? Esse passarinho de diamante gold tem uma espécie que se chama Manon, que cria perfeitamente seus filhos. E os criadores começaram a fazer o quê? Passar os ovos para o Manon, que cria os filhos, para o diamante gold botar mais ovos. Não entendi nada, repete. Existe uma espécie que se chama diamante de gold. Isso é o quê? Uma galinha? É um passarinho. Um passarinho. Muito bonito, é lindo demais. A imagem, vamos descobrir que tem outra espécie completamente diferente, que são o Manon do Japão, que ele é usado como uma maceca, como nodriza. Então ele passa os ovos para o Manon criar, para o diamante gold botar mais ovos. Que é um outro pássaro esse aí. Que é outro pássaro. O diamante gold, hoje em dia, quase não choca, porque foi incorporado na sua epigenética que não precisa. A espécie está se preservando e está sendo criado por uma outra espécie diferente e ele não choca, não cria. A não ser que a gente busque toda uma regressão para tentar fazer com que ele novamente recupere o instinto de criar seus animais. O que eu quero dizer é, basicamente, que assim como nós temos o genotipo e o fenotipo, também temos o comportamento do manual e temos coisas que vão se incorporando de acordo com uma série de dinâmicas e situações, que pode ser pelo aprendizado meu, pessoal, ou por situações epigenéticas que foi me transmitido de gerações anteriores. Olha que coisa fascinante. O que isso vai na prática? Porque muitas vezes você tem alguma dificuldade, seja ela qual for, de entendimento,
E talvez te ajude a entender de que isso não é uma coisa obscura, que ninguém sabe o que aconteceu. É uma coisa que pode ser herdada ou que pode ser de uma vivência que você incorporou. E embora não conscientize, ela vai te influenciar emocionalmente de alguma maneira. E esse é um ponto importante. Vamos supor, um exemplo. Eu morro de medo de rato. E porque meu avô meu bisavô participou da gripe espanhola, sei lá, um exemplo. E aí, sim, isso foi passando de geração, chegou em mim, eu tenho medo de rato, não sei porquê. Sim, sim, mas aí sim. Como é que eu vou lidar com isso? Relaxa, tenta pelo menos saber. Eu tenho pânico. É difícil. Não, então, mas aí eu tenho pânico de ver. Se vê o rato ali, eu desmaio. Obviamente, com toda a humildade, com todo o respeito, não estamos aqui fazendo uma apologia a sermos melhores do que tudo que se avançou em conhecimento psicológico e psiquiátrico. É simplesmente dizer de que todo esse tipo de situações que você não consigo conscientizar, explicar conscientemente. Por que eu tenho medo de rato? O de barata, que ainda é um animal menos, digamos, agressivo, pode ser transmitir doença, mas é coisa que incorpora aquele conceito original natural. Porque parece, pela linha lógica da consciência, parece preferível, a gente deveria ter mais medo de um tigre do que um rato, uma barata. O problema é que o conflito entre conscientizar e as reações que a gente não encontra uma lógica naquilo que estamos fazendo, tem inserido ali vivências que estão lá na genética inseridas, de uma forma ou de outra. Se eu não lembro de ter vivido, é correto dizer que veio nessa codificação? Eu não diria correto afirmar, mas pelo menos saber que esse mecanismo existe e que pode ser que seja fruto desse mecanismo. Eu seria um pouco cauteloso em querer afirmar algo em que não seria ético que eu falei, mas que existe e que é provável que seja através dessa situação. Eu vi trabalhos sobre pediatras que muitas vezes dizem que quando a criança aquela criança que mais meu filho não come, é uma dificuldade, não sei o quê, é típico e é muito vinculado a mães que também na gravidez não se alimentaram com o volume necessário. Uma coisa curiosa de que, não curiosa, mas fato concreto de que a ciência diz que a epigenética cada vez está avançando mais em termos de que vivências de gerações anteriores sim se linkam à genética, ao padrão genética e se incorporam ao que você, pai da expressão manual original comportamental, se associam com a finalidade de preservação da espécie. Equivocado ou não? Como todas as coisas, existem situações patológicas, existem situações que vão favorecer, não tem dúvida, né? Mas o importante é entender de que há um avanço nisso aí. Porque Freud, quando começou a falar de inconsciente, porque ele não sabia que a genética existia. Fica aqui no ar, sem afirmativa, mas sim como proposta. Quem sabe se Freud tivesse nascido depois da descoberta da genética e tudo que ela é capaz de nos conduzir em termos comportamentais, quem sabe a visão dele, eu tenho no meu interior quase a convicção de que ele teria outra forma de ver isso aí, porque teria um elemento que na época não existia, que é científico, que se chama o gene, que nos conduz, que nos fabrica o cérebro. Para quê? Para que nós tenhamos todo um comando para nos conduzir em todas as ações que nós vamos fazer na vida, né? Mas aí a palavra, como a gente iniciou aqui esse bate-papo, né? A palavra inconsciente estaria ligado àquilo que está guardado, né? Exatamente. Tá dentro da minha e que estrutura, eu não conscientizo. Isso, não tenho consciência, está lá na minha gaveta, lá no baú. De repente eu reajo por uma coisa que eu não consigo saber por que eu fiz isso. Mas tem o seu aprendizado, que de certa forma é mais consciente, porque se me atacou um cachorro eu me lembro. Mas se há um elemento epigenético e que ele fato, e que hoje em dia cada vez se aceita mais por prova científica, tenho que entender de que no meu interior tem muitos elementos que vieram, assim como veio a coisa de chorar imediatamente que nasci, que não que também se linkaram a esse manual
a pedra fundamental, o original, para que eu tenha determinados tipos de atitudes. Como existe a diversidade, como existe mutação genética para tudo que é lado, a partir daí é infinita as possibilidades de comportamento de cada um de nós. Não é tão simples isso, né? Abre uma complexidade enorme. Uma complexidade enorme, Sim. em que muitas vezes o indivíduo sofre demais por uma coisa que está linkada e que ele não consegue verbalizar ou conscientizar do que se trata. Né? Então, mas aí olhando no aspecto do dia a dia, simples. Vamos supor que a gente deu alguns exemplos aqui, né? Como ter medo de rato, ter medo de algum bicho, ou Sim. Vamos supor que quem está nos assistindo é uma pessoa que conhece alguém que se bebe um pouquinho de álcool, ele fica violento. Sim. Um exemplo, né? A pessoa bebe um pouquinho de álcool ou alguma outra substância e fica um pouquinho violento. É possível interpretar também que eu posso estar expressando essa violência porque é um código que está escrito lá Sim, eu diria que o beber um pouco de álcool e violento entraria num outro campo que é a propensão, como já falamos sobre hábitos e dependências, cada um de nós tem uma capacidade de controlar as N tentações ou as N possibilidades de desvio comportamental. Né? Então, eu tenho uma capacidade de controlar álcool, você tem outra, tu tem outra. Não podemos julgar, podemos entender. Então é o seguinte, eu consigo beber uma taça de vinho e não sinto o impulso para beber mais 4, 5 ou terminar com a garrafa sozinho. Mas isso para outras coisas eu posso não ter o mesmo freio de mão. Eu, por exemplo, para carboidratos sou um indivíduo que se como muito carboidrato também cria uma dependência. E noto isso claramente, né? Então, o que eu digo é o seguinte, que às vezes uma pessoa se tem horror para uma pessoa embriagada é porque talvez na vida anterior teve algum problema familiar em que vivenciou agressão ou coisa parecida com situação de álcool. Pode ter acontecido. Não se descarta. Não vou afirmar aqui categoricamente, mas não se descarta. E às vezes isso é importantíssimo para mim entender melhor. E para nós entendermos melhor. Porque às vezes temos reações que a lógica ou que a consciência não consegue entender. Por que eu reajo perante assim? Hoje existe na ciência uma coisa chamada epigenética, que cresce a cada dia como uma coisa importantíssima no nosso comportamento. Está ligado ao quê? Ao gene. Por que não mencioná-lo aqui se nós estamos convictos de que são os genes que, digamos, nos conduzem, uma vez que nos fabricam e nos conduzem, uma vez que estão presentes em todas as células de todos os seres vivos. Mas se o nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa que está assistindo ela consiga ter elementos de informação até para lidar com coisas que ela não domina, eu sinto ser um pouco frágil. Embora seja muito verdadeiro, eu entendo que se, exemplo, eu tenho medo de rato hoje, pode ser porque meu avô, né, tinha pânico e aí transmitiu e hoje eu tenho medo. Mas só saber disso não me faz perder o medo do rato. Sim. Aí não sei se é se dá para incluir isso, né? Como que uma pessoa que a gente está usando o exemplo do rato aqui, não poderia ser qualquer outra coisa, claro, né? Saber que veio de um antepassado não me ajuda a resolver o problema. Eu continuo aqui na minha estrutura genética, ele está lá registrado. Às vezes a gente pode pensar aqui de que aquilo que a gente observou, aquilo que a gente foi na ciência e entendeu claramente em fontes confiáveis, não vamos ter nunca a pretensão de dizer eu vou te curar só porque eu aprendi tal coisa, mas eu quero compartilhar contigo uma coisa, mais um elemento para a gente se conhecer. Quem sabe seja algo que ajude a conviver com determinada situação. Não nada milagroso, nenhuma água benta, porque já descobri que a epigenética está avançando, já vou eliminar todas as controvérsias minhas e de todo mundo. Todos temos isso aí. Mas saber que isso existe, que funciona dessa maneira, que hoje é aceito universalmente, que é inconteste, e que deixou de ser uma coisa absolutamente um baú,
para ser uma coisa de que vem com uma linha lógica biológica, que às vezes a vivência fica gravada com o intuito de preservar a espécie de futuras situações análogas que possam colocá-la em risco, né? Então, digo assim, bom, vou te dar um subsídio que antigamente era considerado como uma coisa preta, escura lá, que não se sabe o que é. Hoje em dia, isso está se tornando uma coisa mais lógica, ou mais compreensível, ou mais fácil de explicar, de que há muitas das minhas reações que vêm de uma situação em que se linkou ao gene, que é uma coisa impressionante. E hoje em dia tem estudos químicos de como que isso acontece, né? É impressionante que isso aconteça e deixou de ser uma coisa abstrata. Então não é que o inconsciente não existe, mas seria então adequado pensar que foi um nome dado a toda essa estrutura que você está explicando aqui agora, trazendo mais detalhes. A forma de dizer o consciente não existe não é para negar aquilo, mas dizer, para talvez dar um impacto, dizer, não só que não existe na concepção de uma coisa obscura que ninguém sabe por que está aí, né? Ou seja, semanticamente poderemos continuar dizendo que com o mesmo nome, mas saber de que deixou de ser uma coisa obscura para cada vez clarificar mais como que são os mecanismos pelo qual a genética está fazendo com que a gente se comporte ou sofra ou tenha as emoções diversas que temos, né? Por quê? Porque além do único padrão que vem no manual que diz como que eu vou fazer na hora que me dê vontade de fazer xixi, vou ter um comando que você vai lá e faz xixi. É uma coisa absolutamente instintiva e natural de todos nós, mas existem situações emocionais que já não estão tão mecanicamente ou tão absolutamente ligadas a uma obediência de um manual, mas que sim são dinâmicas de acordo com as vivências que a gente tem e que, dependendo da importância que tenham, vai se linkar na minha genética, vai se associar. Mas é interessante isso que você está dizendo pelo seguinte, e depende, acredito que depende muito da potência como isso aconteceu. Eu também acredito. O trauma, porque, por exemplo, de repente o meu neto não vai ter mais aquele receio ou coisa que era que eu recebi, não teve força suficiente para chegar nele. O que se diz hoje é que isso não se perpetua, né? Fica ligado a gerações relativamente imediatas. Mas ainda bem que é assim, porque a ideia original biológica é a preservação da espécie, não é que a gente viva com medo de tudo que acontece. É uma vivência que ficou linkada, que talvez no seu momento, como você falou, da gripe espanhola ou da peste bubônica. O mais importante, que para mim é absolutamente imprescindível e excludente, é saber que isso de fato hoje está comprovado, né? Ter muito cuidado, não ficar aqui falando coisas que são absolutamente fantasiosas. Isso é muito importante, porque a gente tem que estar com o pé no chão sobre aquilo que vai se descobrindo e de que forma se aplica para nós, né? Eu posso te dizer o seguinte: estamos apenas começando. Vamos entrar agora, depois de todos esses podcasts introdutórios, na real situação do que é o gene, o que está havendo com a gente, entrando em temas super mais profundos, super mais talvez polêmicos, mas super reais, sobre por que estamos como estamos em um momento tão preocupante, né? Até fazer um parênteses aqui, nessa questão do diagnóstico para a humanidade, é muito interessante perceber que nesses nossos bate-papos, né, nesse nosso podcast, a gente está procurando levantar todos esses pontos, né, fazer essa espécie de diagnóstico para entender melhor como nós vivemos, né, atualmente, como que nós estamos vivendo. Agora, me veio aqui uma outra ideia, que é a seguinte, Álvaro: se pegarmos nossos bisavós que não tinham acesso a TV, jornal, internet, um monte de coisas, eles representam toda uma geração gigantesca para trás, né, de algumas centenas de anos, e que foram acumulando determinada quantidade de informações e foram transmitindo isso no que hoje a gente está conversando aqui como inconsciente. Porém, nossos avós para cá, nós temos aí uma quantidade gigante de experiências sendo trocadas por causa das formas de comunicação que nós desenvolvemos. Então,
é correto pensar que a gente está acelerando muito a quantidade de informação acumulada no nossos genes e com isso gerando diversos tipos de tanto de evolução como involução das coisas. Exemplo, a gente tem muita evolução de muita coisa porque tem muita informação, mas ao mesmo tempo esse excesso de informação traz um monte de porcaria. Sim, porque existe aí uma questão também comportamental perigosíssima, muito, 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 muito preocupante, porque dentro do código genético o que diz o seguinte: seja qual for a espécie que você nasça, você vai se identificar com a sua espécie, né? Se você nasceu zebra, você vai estar junto com a zebra, protegendo a zebra. Se você nasceu leão, vai estar junto com o leão. Se você nasceu pulga, vai ser pulga. Se você nasceu peixe, vai estar junto com o cardume da sua espécie. Então, a coisa mais difícil, porque o homem é muito narcisista, né? O ser humano, quando digo homem, às vezes, ou quando digo gene, não me refiro a um gene. Genericamente é o conjunto do código genético, né? Mas existe uma coisa que é uma tremenda dificuldade para falar sobre nossos próprios defeitos. Isso nós vamos agora, daqui para frente, vivenciar isso e sabemos que gera reação de defesa. Eu falar mal do ser humano, nem pensar. É uma coisa que gera uma reação. Pô, esse cara está falando mal de nós, que somos a coisa mais grandiosa. E isso eu sei que é complicado, mas é necessário, porque se a gente tem consciência de que o risco da gente sumir do planeta é cada dia que passa mais iminente, dito pela ciência, ou a gente pensa e diz, bom, o que tenho de elemento é racionar e vou tentar racionalizar e fazer o diagnóstico, pelo menos para saber por que a gente vai sumir do planeta, né? Então, o diagnóstico é extremamente importante, e é importante se eximir dessa situação do ser humano ter aquela coisa narcisista de não permitir que se fale qualquer coisa que revira a defeitos de nós mesmos, né? Esse é o problema. Mas tem um cenário novo aí que eu vejo surgindo dessa situação, que é como nós temos muito mais capacidade de troca de informação por causa dos meios de comunicação que nós desenvolvemos. Sim. Então, pode estar sendo registrado, vou botar a minha pessoa como exemplo. Então, posso estar registrando um monte de experiências que eu vejo pelos meios de comunicação, associando isso através da epigenética, né? Associando aos meus códigos, e eu vou passar isso para os meus filhos, e meus filhos podem ter comportamentos muito adversos. Pode. Né? Justamente porque eu estou sendo uma esponja que está absorvendo informação de todos os lados. Sim, nós vamos ter um podcast, já vou adiantando, sobre IA, inteligência artificial, e o que isso está prometendo fazer em nós, né? Ou já está fazendo, né? Então vamos tratar sobre isso, que não é tão bonito como parece. E justamente o que acontece, que quando você fala uma palavra evolução, o fato do cérebro crescer traz muita coisa boa, mas não é sinônimo de que tudo seja evolução. Muitas coisas são involutivas, muitas coisas não dão certo. Aliás, claro que não cabe o paralelismo, né? Mas todo órgão que fica hipertrófico não necessariamente é uma vantagem. Se meu coração é maior do que o normal, não é vantagem. Se algum órgão fica maior do que a estrutura normal da minha espécie, isso não é vantagem. O cérebro cresceu demais. São todas vantagens? Claro que não, senão não estaríamos como estamos. Os números são aterradores por onde a gente começa. Podemos passar 5 podcasts falando da atualidade, do que a ciência está gritando e não se consegue reverter por uma questão comportamental de quem comanda o mundo. É comportamental mesmo. Então, a ideia é que o fato de que nós tenhamos mais capacidade de fazer ferramentas, porque a inteligência artificial não é uma inteligência, isso é uma ferramenta ao meu serviço, são coisas diferentes. Isso quer dizer que esse bombardeio precisa ser analisado para ver se é positivo ou não, e que pode vir a acontecer baseado numa base comportamental que é a que eu recebi
do papai e da mamãe e que tem regras que preciso entender. Só isso. Ver se a gente, através desse entendimento, consiga ter uma visão um pouco maior do porquê que está acontecendo o que está acontecendo, porquê não aconteceu e o que pode vir a acontecer a partir disso, né? Mas uma pessoa que está assistindo agora em casa, né, e no dia a dia dela, ela percebe que determinado comportamento não é ela. Ela fala assim, cara, no meu dia a dia, no meu normal, eu não teria determinada atitude, ou não faria determinada ação. Qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que se encontra diante de um cenário desse, de perceber que aquela ação ou atitude não é ela, mas ela faz? Sim. Então, isso creio que acontece com todos nós, né? E para cada caso um caso. Mas eu estava assistindo agora uma série de informações sobre coisas difíceis de tratar, né? Por exemplo, a pedofilia na igreja. Mas quando você diz assim, poxa, eu como que pode ser eu assumir uma vocação? Qual foi o impulso que me levou a tomar uma atitude que eu não gostaria de tomar, mas que eu não consegui controlar? Porque, em definitiva, eu devo pensar uma coisa assim, né? E é origem genética, porque há um impulso biológico fortíssimo em que todos nós permanentemente estamos negociando entre o impulso que recebo e o que a sociedade me diz que eu devo fazer, e nem sempre é congruente. Qual foi o exemplo que temos assim, mais suave? O Bill Clinton, um presidente reconhecidíssimo, uma pessoa super, né? Teve um impulso genético com a secretária. E não houve freio de mão, ele não conseguiu controlar aquilo e aconteceu o que aconteceu. E não estou criando juízos de valor. Mas o que significa? Que a nossa sociedade tem regras que se confrontam com o impulso genético, que é se manter vivo, estar vital, se reproduzir e cuidar das gerações futuras. Quando vem um impulso, quando a sociedade diz, não, você deve um voto de castidade, o gênero, o comportamento, a biologia vai te buscar, vai te conduzir a uma situação em que vai ter o desejo. Isso é absolutamente natural. Não vamos fazer o podcast. Mas isso pode ser então uma desculpa, falar assim, gente, eu fiz porque é biologia. E aí, como é que lida com isso? Sim, mas tem uma lei. Então, se eu digo com minha mulher, vamos fazer um pacto nós dois de fidelidade, eu tenho um pacto com ela. Então, o fato de dizer, não, foi a biologia, não, eu tenho um pacto. Então, o que significa infidelidade? Dizer, nós temos um pacto. Se a gente vamos ter uma relação livre, perfeito, mas do momento que eu digo, não, toda a minha vida é para você e para mais ninguém, é um pacto, aí eu tenho o desafio de dizer, não, esse pacto tem que ter mais força daquilo que me comprometi consciente do que aquilo que possa ser, senão a qualquer hora, qualquer impulso que eu tenha biológico, eu vou fazer, e aí, como seres sociais que somos, a coisa não funciona dessa maneira. Nós temos bloqueios permanentes, porque muitas vezes o cara que me ofendeu, minha vontade de pular no pescoço do cara, mas vai entrar um bloqueio que, não, meu comportamento é o seguinte, eu vou controlar esse impulso porque dentro da sociedade a questão de que a violência física é punida. Então eu tenho que ter permanentemente esse desejo, essa capacidade de controlar meus impulsos genéticos, né? Não tem jeito. Então é um processo educacional, porque, por exemplo, o cara que vai lá e tira uma arma do bolso e mata alguém porque ficou nervoso. Ele reagiu a um instinto, né, digamos assim, violento. Sim. Ele foi lá e pegou e matou o cidadão porque cruzou ele lá no trânsito. Sim. E aí, então, como fazer para que um cidadão como esse, ou que alguém que trai a esposa, né, ou alguém que bate em alguém, ele consiga ter consciência de que ele está sendo refém de um instinto biológico? Como é que faz isso? Perfeito. Você falou a frase, você deu a resposta. Uma vez que eu sei que eu estou sendo comandado muito mais, que minhas ações não foram por decisão minha, por mais que tem uma série de impulsos que vão tentar me conduzir para uma coisa, quando eu conscientizo de que isso é um impulso biológico de origem genética ou comportamental, eu tenho uma ferramenta, eu já sei o que está acontecendo comigo.
Está vindo um impulso biológico. Mas eu tenho, por outro lado, uma sociedade que tem as regras. É necessário que eu, conscientizando, consiga inibir esse impulso, porque senão vou passar mal por uma forma ou por outra. Sim. Então, o saber o mecanismo talvez seja uma das ferramentas. Ah, é a solução plena? Claro que não, que fácil seria. Quem me dera que a gente tivesse a solução perfeita para os impulsos que eu não consigo conter. Sim, filha, fica tranquila. Há uma coisa original que está te levando a isso aí. Uma vez que se sabe que isso vem de uma conduta, de um comando, de uma lei original biológica, você pelo menos sabe como funciona. Já é uma forma, já é algo. É a solução final? Não. Jamais. Não, porque às vezes a seria pessoa... um charlatanismo da gente chegar assim, tem a solução para todos os seus problemas emocionais. Claro que não. Mas conhecer melhor que existe uma origem, que a coisa não é estudar só o cérebro, mas saber quais são as leis que fabricaram o cérebro. É uma contribuição inegável. Esse é o objetivo de todo esse conjunto que estamos tentando fazer, entendeu? Existe uma base lá atrás que é muito mais importante do que o próprio cérebro. O cérebro é o hardware. Mas tem um software lá atrás. Tem. É impossível pensar de outra maneira. Então, mais do que pensar no hardware, tem que saber como que é a programação de toda a minha estrutura comportamental. Se eu a conheço, eu estou um pouquinho melhor para entender como que as coisas funcionam e quem sabe que as minhas reações sejam muito mais favoráveis a mim. Conhecer. É quase uma questão de... Qual a palavra mais adequada a usar? De realmente a pessoa querer se controlar. Sim. Né, nesse exemplo que a gente deu aqui, do homem que é infiel à esposa. Ele sabe que está fazendo merda. E não ele consegue. Sabe e não consegue. O cara vai lá e arruma um rabo de saia e vai atrás. Antes, ele dizia, não sei por quê. Hoje diz assim, porque tem um impulso original. Tem impulso. Nós vamos fazer um podcast, vamos assumir sobre sexualidade, a próxima. Que vai se desdobrar em dois. Uma sobre a própria sexualidade, que está diretamente ligada ao comportamento e à genética, e outra sobre o porquê, por exemplo, da homossexualidade e do estupro e de uma série de situações que acontecem que a gente fica querendo entender e que a biologia explica facílimo. Fácil. Então, mas por exemplo, eu realmente é essa questão da ter a consciência, porque eu sou fumante. Aí se eu sou fumante, mesmo eu tenho a informação de que cigarro mata, e eu olho atrás da pacote de cigarro e tem alguém lá nas últimas, no hospital, morrendo, eu vejo aquela cena para esse filme de terror, ainda assim eu vou abrir o pacotinho. Sim. Vou pegar, acender o isqueiro. Significa o seguinte, desse impulso, o seu freio de mão não está funcionando. É um impulso que você vai ter para o excesso de se alimentar, para o jogo, para as drogas, para a promiscuidade, para uma série de situações em que, como explicamos na questão de dependências, né, hábitos e dependências, de que todos nós precisamos da endorfina. E aí a gente tem uma proposta de endorfina. A sua mulher está lá em casa lavando a roupa e apareceu um rabo de saia aí. Você, sabendo que funciona assim, talvez fraqueje do mesmo jeito. Mas sim, já sei que tem um impulso, quer dizer, não, vai lá que eu vou te dar uma endorfina maravilhosa, que é o ato sexual e o orgasmo. Então estamos em um mundo dividido entre o consciente e o impulso genético, que é absolutamente instintivo. Sim. Só que se a gente se deixa levar só pelos instintos, a sociedade vai virar uma loucura, né? Porque meu instinto é pegar sua carteira e pegar R$100 aí porque eu quero passar bem. Não. Existe uma situação. Funciona dessa maneira. Existe o impulso original instintivo e existe o consciente que está aqui para dizer, não, a sociedade determina as regras do jogo e a gente tem que saber que vai haver um conflito permanente entre o que seja original do manual e o que seja a convivência pacífica, ordeira e ética na sociedade. Então, permanentemente vai ter que acontecer isso. Se eu acendo o cigarro aqui, eu não gosto de fumar. Eu tenho que, não, peraí, por mais impulso que tenha, se eu quero fumar, fumo em outro lugar ou deixo de fumar. Mas sabendo que existe uma raiz
e não olhar somente o cérebro, mas sim que existe uma raiz com as regras que nos vêm até constituirmos e até nos comportarmos, esse é o grande barato, né? Perfeito. Eu quero aqui agradecer nesse bate-papo, até jogar nessa câmera principal, nesse dia de hoje, onde nós conversamos um pouco sobre essa estrutura, sobre o que o Álvaro trouxe para a gente do que é inconsciente, né? E agradecer a esse bate-papo. Se você está acompanhando o nosso canal, pode clicar aí também para poder se inscrever e estar acompanhando nossos episódios. Cada vez que nós vemos aqui para gravar, né, Álvaro? Sempre tem um conteúdo a mais, um detalhe a mais, um assunto diferente. Todos os episódios estão conectados, porém com temas diferentes. Eu gostaria que você encerrasse para a gente, já que a gente levantou essa questão do inconsciente e como ele vai nos conduzindo e traduzindo a palavra inconsciente, né, nossas codificações genéticas. Deixe o seu recado final para quem está em casa e enfrenta muitas coisas relacionadas assim, cara, eu faço porque está lá no inconsciente ou está lá na minha codificação e no domínio, como é que é e agora? William, estamos numa sociedade com 8 bilhões e passando já bem de 8 bilhões de pessoas, vivemos em sociedade e do mais puro do meu interior, creio que todos devemos nos concentrarmos em nos conhecermos melhor, em entender como as coisas funcionam e por que funcionam, né? Então, essa missão para mim é importantíssima pela forma, primeiro, porque é absoluta entrega, vocacional, transparente, muitas vezes muito polêmica, com direito a todo mundo sentir contribuição ou não, crescimento ou não, concordância ou não, mas vamos pensar que o único caminho que temos é reverter essa loucura que estamos vivendo no momento de hoje na humanidade, nos conhecendo melhor. E essa é um legado que eu quero deixar sobre coisas que eu vou pensando, que me parecem interessantes, que não são fantasiosas e que quero que se espalhe como uma forma de tentar ver as coisas um pouco mais profundamente, com algum fundamento que nos ajude, né? Quem sabe consigamos ser positivos e contributivos para todos. Perfeito, excelente. Então tá, meus amigos, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.